Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Bruna Calegari, sou a hostess aqui do Fala Bet, onde a gente aposta no conhecimento. Hoje eu estou aqui com dois convidados bem especiais, que eles são da Lotopar, a Loteria do Estado do Paraná, e vão falar sobre como tem sido o caminho deles perante essa regulamentação dos jogos e apostas. Eu estou com o presidente da Lotopar, Daniel Romanowski, e o advogado Pablo Wozniak, para conversar aqui sobre um pouquinho do que vem sendo o trabalho da Lotopar nesse momento pós-início de regulamentação federal, estadual e tudo mais. Então, gente, por favor, se apresentem aqui para os nossos telespectadores. Claro, boa tarde, Bruna. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Eu sou Daniel Romanowski, presidente da Lotopar. Já trabalho no governo estadual há 8 anos. Vim da área financeira antes disso, mas há 2 anos estou liderando o projeto da Lotopar. Pablo. Boa tarde, Bruna. Eu sou o Pablo Wozniak, sou advogado. Faz um ano que trabalho como assessor da Lotopar. Aceitei esse desafio e é muito gratificante poder participar desse processo lá junto com o presidente Daniel. Que legal. Gente, vocês estão há um bom tempo, né? 1 ano, mas estão há um bom tempo lutando com uma força meio descomunal para fomentar coisas antes do seu tempo até, para trazer antes ou trazer uma regulamentação dentro do Estado perante o que a gente mencionou uma vez no outro episódio com o Hamilton Noble, que é especialista em loterias também, o tal do monstro que foi libertado, né, que foi a legalização dos jogos perante o governo Temer, e depois ele não foi regulamentado. Então a gente deixou como se fosse um monstro que estava sendo até bem danoso para a população e tudo mais, solto, sem nenhuma regra. Então, assim, a Lotopar ela foi muito pioneira em tentar segurar esse monstro para proteger e para trazer até consequências legais para quem não estivesse cumprindo as leis. Então, vocês podem contar um pouquinho sobre como é que foi esse processo nos últimos 2 anos, 1 ano? Claro. Assim, é algo realmente que está chegando e que a gente estava muito atrasado, né? O Brasil, como um todo, estava muito atrasado. Das 20 maiores economias, 19 já tinham os jogos legalizados, faltava só o Brasil, né? E a gente também tem um momento aí que é da economia do entretenimento, né? Uhum. Economia do entretenimento, eu digo isso porque a gente tem dados já de 2019, 10% da economia do mundo já gira em torno do turismo. Se a gente acrescentar aí mais esportes, mais jogos, a gente chega perto de 15%. Então, ou seja, essa economia ela já passa, por exemplo, a indústria automobilística, a indústria de alimentos. É algo que vem crescendo muito com o crescimento vem emergindo a classe média, né? O poder aquisitivo. O poder aquisitivo. Quando você deixa de comprar suas necessidades básicas, a próxima coisa que você quer comprar são experiências, né? Ou seja, é viajar, é jogos, é diversão, são shows, são os esportes, né? E isso no mundo lá fora, nos outros países, já vinha sendo muito difundido, faltava aqui no Brasil. Então a gente teve o advento da lei ainda do governo Temer, né? Tivemos um tempo sem essa regulamentação. E agora a gente está vendo passos sólidos, né, do governo federal para que isso aconteça da melhor forma possível. A gente acabou começando um pouco antes o projeto, então foi a nossa lei de 2021 e a gente começou efetivamente a Lotopar em 2022, no meio de 2022. Muito antes da ideia da legislação federal, né, da regulamentação federal, que nasceu em 2023 para ser finalizada em 2024. Com o advento da lei federal, que daí permitiu, né, reconhecer os jogos, a gente teve também, na sequência, a decisão da ADPF. Eu sempre recorro ao Pablo para os números de O Pablo é o repositório das leis. Entendi. É a 492 e 493, né? A decisão do Gilmar Mendes, né? Que permitiu aí que os estados explorassem. Que era uma pergunta, na verdade, as ADPFs eram uma pergunta dos estados que lá atrás tinham terminado, na verdade, as loterias estaduais, em torno de 2005, 2006. Era uma pergunta para o STF. Olha, existe o monopólio, na verdade, da União ou os estados também podem explorar? E essa era a resposta, justamente, a 492 e a 493 vieram para responder isso, dizendo que os estados, sim, tinham a possibilidade de explorar as loterias estaduais.
Então, com esse advento, aí o Paraná olhou para isso e falou, olha, a gente também quer incrementar o turismo, a gente também quer incrementar qualquer parte da economia, né, tem sido incentivada no Paraná. Então, a gente foi atrás de realizar isso. Então, passou uma lei na Assembleia Legislativa do Estado, em dezembro de 22. E aí... Perdão, desculpa, dezembro de 21 e 22 começamos efetivamente aí com pessoas nomeadas na Lotopar e dedicadas para fazer esse trabalho. Então, para a gente no começo foi bem desafiador, porque não é alguma coisa assim comum, não é algo como uma licitação para veículos, por exemplo. Você entra na internet, você vai lá copiar, tem 300 editais. Você pode... Como é que faz, né? Exatamente. Então, a gente teve que criar o edital do zero, né? De criar os editais e, antes disso, até fazer um planejamento de como isso ia acontecer. Não era um edital simples, uma simples aquisição, né? Então, aí a gente teve nosso planejamento, a gente dividiu. Primeiro, a gente foi atrás de uma plataforma de... como que eu falo? Management? De gestão. Uma plataforma de gestão e de meio de pagamento. Justamente para que a gente tivesse informação no Estado. No nosso pensamento, seria muito ruim a gente ter um negócio dentro do Estado e se tivesse qualquer tipo de problema e a gente não tivesse dados para isso, que ficasse na mão da iniciativa privada. Sim. Então a gente precisaria, e até por questões de, até por jogo seguro, jogo responsável, para a gente saber como que a população estava consumindo esse produto, né? A gente tem a questão da ludopatia, que é muito importante a gente tratar isso, né? Vamos tratar. Então, para a gente ter esses dados, a gente achou importante ter essa plataforma centralizadora, onde a gente hoje consegue ter a visão holística da Lotopar, né? Então, tudo que passa pela Lotopar... Vocês construíram ela ou vocês adquiriram essa plataforma? A gente adquiriu no mercado, até foi um edital inovador, porque ele uniu as duas. A gente tinha muito o meio de pagamento e a plataforma de gestão em separado. Nós exigimos que no edital, e permitimos que fosse um consórcio, e no final foi um consórcio que ganhou, que os dois unificassem. Até porque... Para não se perder os dados. E a gente não ia ter também, por exemplo, um exército de gente depois para compilar os dados. Então a gente queria, por exemplo, eu queria saber... O Pablo não pode jogar, porque ele trabalha na Lotopar, mas vamos usar o Pablo aqui como exemplo. Eu queria saber quanto que o Pablo está jogando e em quais jogos ele está jogando. Sim. Aí eu ia ter na plataforma de gestão o que ele está jogando e na plataforma de meio de pagamento quanto ele está jogando. E não teria como cruzar os dados. Exato. Para eu compilar esses dados ia ser um problema. Então a gente resolveu que viessem unificados em um lugar só, para que a gente tivesse uma facilidade maior no dia a dia. E aí hoje a gente está usufruindo um pouco dessa facilidade aí, né, que é ter isso. Então a gente primeiro veio com a plataforma e depois a gente foi para os laboratórios. Os laboratórios desempenham um papel muito importante, que é a segurança, na verdade, de que aquele jogo que está sendo ofertado para a população, ele está entregando os prêmios, né? Ele está pagando os impostos. Então, para a gente é muito importante essa funcionalidade. Então, primeiro plataforma, depois a gente veio para os laboratórios e aí sim a gente foi para os operadores, né? E nós no Paraná resolvemos dividir as 3 categorias, né? A gente tem alguns estados que fizeram, como o Maranhão fez todas as categorias unificadas. Então, as apostas das bettings, né? No caso seria instantânea e a prognóstico e passiva. Então, são 4 categorias, digamos assim. Eles fizeram todas unificadas. Nós dividimos em 3 pacotes. A primeira, que é a das bettings, né? Ou seja, a bettings e jogo online, né? Jogos online. A segunda da instantânea, que é a raspinha, a antiga raspinha que a gente conhece, e que ela também tem o modo digital agora, né? Um pouco mais atualizado. Verdade. E a terceira daí seria do passivo e prognóstico. Prognóstico é como se fosse Mega Sena, a gente tenta acertar um resultado de algum sorteio. E a passiva é aquele antigo que você compra o bilhete da Loteria Federal, que você não precisa fazer nada, na verdade. Você só compra o bilhete e espera o sorteio. Você não escolhe nem os números, digamos assim, já compra preenchido. Entendi. Então a gente dividiu nesses 3 lotes. Fizemos o primeiro como credenciamento, que era das bettings. 8 empresas participaram do processo, 5 acabaram finalizando o processo. Então, você tem 5 bets que têm a licença no estado do Paraná. Exatamente. Estão operacionais, tem o seu site já operacional desde o começo do ano já. De 2024. 2024, exato. Do começo do ano do anterior, né? Então, elas já estão operacionais. Ganharam da legislação federal 1 ano. Isso, exatamente. Conseguiram ter um pouco mais de agilidade para conseguir
ter esse controle por um ano. Exatamente. E a gente teve... e aí, com isso, a gente também... E os dados que tem vindo? Do que você fala? Desse um ano. Desse mercado? Então, o que a gente tem visto das empresas foi assim, apesar das bettings... apesar da gente ter saído um pouquinho na frente, essas bettings, elas também têm tinham um olhar agora no cenário nacional. Tá. Então, elas não sabiam se aceleravam ou não, ou se iam investir aqui ou não, qual seria o valor, né? Porque lá atrás, antes de existir todo esse regramento que a Secretaria colocou em prática, a gente estava sozinho, digamos assim. Então, elas não... Esse ano que passou, elas não efetivaram tanto assim, não investiram em marketing, não foram a full, né? Não aceleraram 100%, digamos assim. Mas deixaram 100% operacional, foram fazendo seus testes, utilizaram a questão da plataforma, do meio de pagamentos da instituição. Disponibilizado pela Lotopar. Disponibilizado pela Lotopar. Então, a gente, agora, para esse ano, a gente acredita que eles já começam a se movimentar com outras estratégias agora, que é justamente expandir dentro do Paraná daí. Ou seja, ocupar o território do Paraná. Então, para as bettings agora, acho que a gente imagina que eles vão realmente aplicar, digamos assim, utilizar a licença, né? Esse primeiro ano foi um período de adaptação mesmo, para ver o que viria de lá. Desse ruído todo que aconteceu da nova legislação também. Exato. E aí, se o Pablo quiser comentar, a gente também fez daí a concessão, né? 2 concessões na Bolsa de Valores. Quer comentar, Pablo? Sim. Não, verdade, a partir do momento que a gente escreveu todos os editais, foi uma orientação até do próprio Estado que a gente tinha que fazer esse processo de maneira formal e de excelência, né? Então, com isso, a gente fez a concessão tanto na instantânea quanto de prognóstico e passiva diretamente na Bolsa de Valores, lá na B3. Então foi um evento bem legal. Que interessante. Todo o processo eles acompanharam juntamente com o pessoal da Lotopar. Eu fiz parte como presidente da comissão de credenciamento. Então toda essa situação a gente tinha o auxílio do pessoal da B3. Então foi bem sistemático, assim, podemos dizer assim, e todas as análises foram muito corretas para daí poder chegar na concessão e ter o evento, né, para as empresas de instantânea e de prognóstico passiva, né. E aí com essas 2 empresas a gente já vê uma mobilidade um pouco maior, porque elas não têm a competição, entre aspas, das grandes bets, né, que estão agora no mercado, né. Elas têm só a competição justamente da Caixa Econômica Federal, que já tem a concessão federal, né? Já é tradicional. Elas são empresas, então, que elas não atuam tanto no online? Elas vão atuar no online também para esses produtos, mas no começo até para capilarização, porque para eles é importante ter os pontos de venda, né, no estado como um todo. O planejamento deles é a mesma empresa, inclusive, que tem a da instantânea, ela tem a do prognóstico, ela pegou as 2 licenças. Então, para eles ocuparem o estado, para eles terem os pontos de venda de raspinha em todo o Paraná, eles estão primeiro ocupando pelo físico, aí para dar a experiência como um todo. E aí depois eles trazem a experiência do online. Então, eles estão nessa expansão. Já estão próximo de 2 mil pontos de venda e o projeto deles é para chegar perto dos 10 mil pontos de venda dentro do Paraná. Então, só para a gente ter um comparativo para esse mesmo setor, né, de instantânea e de prognóstico, a Caixa Econômica tem, se não me engano, 700 pontos de venda. Nossa. Então, a ideia é ter uma capilaridade maior. Exatamente. A gente vai ter um pouquinho mais de facilidade nesse primeiro momento, caso a Caixa Econômica não mude o seu modelo ali, né? Porque a Caixa Econômica tem as suas próprias loterias, né? Sim. Então, ela tem a sua rede de distribuição, são 700, muito considerável, né? Muito abrangente, está em todo o Paraná, todas as cidades. Mas a ideia da Lotopar que a gente queria era trazer o modelo americano, o modelo europeu, onde você não precisa da loteria especificamente. Você pode ter pontos lotéricos, mas você pode contar com a rede de comércio também. Você pode vender nas banquinhas, pode vender na panificadora, na loja de conveniência, no posto de gasolina. Ou seja, está muito mais próximo daí, você não precisa procurar uma loteria para se você tiver uma vontade de jogar. Você vai estar muito mais próximo, vai estar no seu dia a dia e compra ali um bilhete de loteria ou o produto que mais lhe interessar. E, então, essa fezinha que você faz, ela está intrinsecamente conectada com
digamos, a máquina do Estado para que ele consiga reter todos os impostos certinho e tudo mais. Qual que é o objetivo do Estado em ter essa loteria, então? A loteria em si, na verdade, desde o começo a gente já tinha isso em mente, assim, uma missão que o governador nos deu, que é a conversão social. Loteria, ela não existe sem ter a conversão social. Certo. E no nosso estado foram 3 as áreas elencadas pela Assembleia Legislativa para destinar o dinheiro do projeto, que é a segurança pública, inclusive a nossa primeira destinação é para a segurança pública. A segunda é a habitação, que a gente também lança agora esse ano um projeto de habitação também, onde a gente vai ter os sorteios das casas, né, para as pessoas que carentes, não é para a população como um todo, para as pessoas que já estão no nosso elencadas para receber ajuda de habitação, né, da Coapar, no caso, que é a instituição que vai nos ajudar nesse sentido, e ações sociais de forma geral. Então, são as três áreas para onde a gente faz a conversão. Interessante. A primeira conversão que a gente fez, a gente já fez um termo de cooperação no ano passado com a Polícia Científica lá do Estado. E a gente vai ser o primeiro laboratório de pesquisas forenses virtuais, ou seja, para os crimes cibernéticos. Então, não existe nenhuma esfera estadual, né, no Brasil, e vai ser o primeiro do Estado. Né? A gente destinou 10 milhões para esse laboratório. A gente vai financiar esse laboratório. E acaba nos ajudando. Claro. Porque como a gente vai ter, se tiver algum tipo de problema... Tentativa de fraude, né? Exatamente. Vai ser nesse lugar que eles vão apurar, daí no caso, né, ou vão investigar. E também ajuda muitas pessoas que passam por momentos de extorsão, né, de crime cibernético. Exato. Tem o crime mais comum que a gente via, né, até como Estado mesmo, era, por exemplo, o pagamento de impostos com boletos duplicados, né, guias incorretas. Nossa! A pessoa fazia uma guia falsa, mandava para a pessoa pagava, depois ia ver, não tinha... Clássico. Exatamente. Então... E é interessante que se você vai ler a legislação federal, ela destina para outras áreas onde a federação atua, né? Que é saúde, educação, né? E já a esfera governamental estadual atua, né? Segurança pública, moradia. Então, é muito interessante você trazer realmente um retorno do que acontece como entretenimento, da fezinha do fim de semana, raspadinha. Exato. Num retorno que seja completamente auditável, né? Porque a gente estava tendo esse problema no momento até o final do ano e agora estamos vislumbrando uma nova realidade onde está sendo regulamentada, onde existe um retorno social sobre alguma coisa que é um entretenimento. E existe um cuidado para que a pessoa não veja isso como outra forma que não entretenimento. Exatamente. E eu acredito que até a conversão nas loterias estaduais fica um pouco mais próxima. Que na loteria federal, pode ser que as destinações, não que não vá para a população, mas pode ser que eu aqui do Paraná, a destinação pode ser para um outro estado, pode ser para Santa Catarina, pode ser para o Rio Grande do Sul. Pode ser para estados que estejam necessitando mais de, por exemplo... Naquele momento, né? Avisos sobre problemas de saúde relacionados a jogo. Exato. Né? Então, exatamente. Aqui o Paraná, ele tá dando bastante dinheiro para a União, mas temos um problema no Sergipe. Exato. Então, a gente é um país grande, né? A gente sabe que é diferente. Sim, continental, né? É muito difícil. E esse agora fica dentro do estado, né? Ou seja, esses programas de habitação, inclusive desse ano que a gente está lançando, ele vai girar, a gente divide o Paraná em 10 micro-regiões, né? E a gente vai passar pelas 10 micro-regiões passando com habitação nisso, né? Muito interessante. Então a loteria já vai fazer a conversão social em todo o Paraná. Ou seja, todo mundo vai ficar atento, né? Vai poder conferir isso. E com bastante transparência, né? Porque daí a gente... esse novo momento, né, das bets principalmente, é a gente ter todos os dados ali. Então, todo mundo vai saber quantas as pessoas estão jogando, o que elas estão jogando, quanto que está voltando em prêmios, né, quanto que está sendo pago de impostos. Isso fica tudo transparente no próprio site da Lotopar. E... Tô fazendo um gancho com o que você mencionou da rastreabilidade, né? Eu vi no site da Lotopar, quando eu entrei, que existe possibilidade de autoexclusão do seu CPF. Exato. O que é um mecanismo de segurança, assim, simples, mas aonde só quando você tem uma plataforma integrada com todas as outras, você consegue fazer. Se não, por exemplo, né? Se eu sou uma vítima de ludopatia, eu estou ansiosa e eu estou jogando mais do que eu deveria.
ou alguém da minha família, né? Sei lá, minha filha, eu mesma, deleto o meu CNPJ, o meu CPF, desculpe, de uma casa, né? Eu vou ter que fazer o mesmo com todas as outras casas Que você tem para que funcione, porque isso é uma coisa que na lei da gente está entendendo como funciona. Se vai ter uma central de comunicação do governo federal ou não, porque Sim. ele cobra bastante, porém ele não oferece essa plataforma unificada como a Lotopar oferece. Na Lotopar é bem simples. Você entra lá, auto-exclusão do seu CPF, você sabe que todas as bets online e todos os outros lugares para onde você tentar fazer um Pix, para você fazer a raspadinha e tudo mais, não vão aceitar a tua aposta. Exatamente. E então esse eu achei um ponto super positivo e eu acho que fica a questão como que vai ser visto isso pelo órgão federal, onde quais informações vão estar dentro da LGPD, talvez o Pablo consiga dizer, para que a gente compartilhe entre casos de apostas, caso eu queira deletar o meu CPF. Sim. Isso é uma coisa que vocês podem ensinar, não sei, podem compartilhar. Na verdade, nós já temos, né? Nós fizemos o primeiro programa estadual de jogo responsável, né? Nós somos pioneiros nesse sentido, né? Então, já tem descrito, está lá no nosso site também da Lotopar, sobre a questão de como funciona a questão do jogo responsável, do jogo seguro. Então, todas as normativas, como faz para autoexclusão, toda essa situação para cuidar do apostador em si, já estão determinadas e são regras bem coesas. A gente também é associado à WLA, né, a World Lottery Association, então tem muita normativa que é aplicada no âmbito mundial, que nós já trouxemos nesse jogo responsável em âmbito estadual. Então nós temos esse cuidado. E a questão da autoexclusão também, além da própria pessoa, também quando eu tenho diagnosticado a própria ludopatia, o próprio parente ou o curador que venha a ser responsável pelo jogador ludopata, ele consegue fazer a solicitação. E nós também, através do sistema da plataforma de gestão e meio de pagamento, como nós temos essa visão 360 graus, né, do nosso sistema junto aos operadores, a gente consegue fazer o bloqueio. Então ele não consegue nem fazer o Pix. A partir do momento que ele tem a autoexclusão, ele não consegue mais acessar. Se ele não tinha cadastro, ele vai tentar fazer um novo cadastro, o CPF dele vai estar vedado. Então ele acaba fechando o cerco para que ele não consiga mais sequer fazer o cadastro, que daí já evita um grande possível erro que venha a cair de novo o jogador compulsivo, né? E existe também algum gatilho para que ele seja ativado automaticamente dentro do Lotopar, esse CPF ser bloqueado? A gente também... A gente foi buscando, nesse planejamento que a gente fez no começo da Lotopar, foi buscando vários exemplos de fora do Brasil. Isso que eu ia perguntar. Para colocar aqui, assim, não foi nada, digamos assim, não é uma invenção da Lotopar. Exatamente. Por exemplo, tem um outro artifício que a gente colocou que a gente é baseado no CPF, né? Essa é uma escolha, inclusive, né? Podia ser por e-mail, podia ser pelo nome. A gente escolheu o CPF, porque a pessoa só tem vai ter como ter vários cadastros. E agora a gente está falando de aposta ser feita com Pix, somente Pix. Exatamente, então altamente rastreável. Conectar né? o seu CPF com uma conta terceira, né? Você consegue colocar várias contas bancárias, né? Mas elas todas estão conectadas ao seu CPF. Exatamente. E não pode existir aposta feita com CNPJ, porque senão ela vai de dinheiro. Exatamente. Então... E aí a gente foi, por exemplo, um dos pontos que a gente trouxe foi da Itália, a gente copiou que não pode haver transferência entre os CPFs. Justamente para que você não ganhe o prêmio e transfira para mim, por exemplo. Ou eu vou ter um problema aqui com a receita, para justamente fazer alguma maquiagem, digamos assim, contábil ou financeira ali, você fazer a transferência. Então, já inibe, por exemplo, o que acontece muito no mercado do poker online, quem já teve contato, sabe que às vezes você não tinha crédito na sua conta, aí você comprava o crédito de alguém e a pessoa transferia da conta dela para você. Mas às vezes, essa é a parte boa, digamos assim, do poker online. Mas com certeza tinha outras transações ali dentro que não serviam pro poker online. Então a gente não queria isso atrelado. A gente já tem bastante polêmica nesse mercado, então essa era uma polêmica que a gente não queria. Né? A gente, essa questão da autoexclusão, né? Eu até na sua pergunta você comentou em relação ao governo federal. Eu acho que são passos, sabe? Agora que já está estabelecido no governo federal, eles também podem implementar isso. Acho que inclusive... Seria bacana. Exatamente. E a gente Seria tem muito bom, porque nós como instituição de pagamento, Trio, digo, e não fala Bet, a Trio como instituição de pagamento, nós temos alguns clientes para quais a gente colhe um banco de dados e tem ali
esse CPF bloqueado. Ele vai ser bloqueado em vários clientes que utilizam o nosso sistema. Exato. Mas nada na lei diz que a gente tem que compartilhar. A partir do momento que o CPF for bloqueado no sistema nosso, a gente tem que compartilhar com todas as outras instituições de pagamentos. Isso não. Então, Exato. assim, a gente está falando de um mercado que está fazendo de tudo para ir para frente, para ir todo mundo para o lugar correto. Porém, a gente ainda está falando de lugares onde existe concorrência, outras pessoas que podem utilizar tecnologia de concorrentes para fazer o que a sua não faz bem, enfim, né? Então fica difícil. Assim, por isso que essa união ela é interessante, porque você tira alguma coisa do livre mercado que pode ser danoso para maquiar dados ou para você utilizar por motivos errados. E se teve algum ponto positivo, digamos assim, nesse atraso em a gente ter uma regulamentação nacional, foi que a gente teve o advento do Pix. Talvez antes do Pix a gente teria outros problemas, né? Acho que agora com o Pix, a gente, no final, o Banco Central tem os dados finais lá. Então, se ele quiser justamente utilizar esses dados, né, tanto para fazer os bloqueios, como se precisar fazer um bloqueio, por exemplo, de operadores, né, ou de instituição financeira, ou seja, no final ele recorre. Inclusive, acho que o bloqueio mais efetivo que vai acontecer, que ainda não aconteceu, é justamente o via a instituição financeira. Porque aí o ilegal cessa. Ele não vai ficar ali se ele não tiver uma forma de receber. Então, com certeza. Se for dificultado... Dentro da nossa instituição de pagamento não existe repasse ou para nada que seja desconectado de uma instituição que tenha a autorização e seja legalizado. E como o mercado, por exemplo, a Lotopar, a gente fez... o nosso projeto ele é cashless, ele é justamente baseado em Pix, né? Então, é obrigatório que seja pelo Pix. A gente não aceita dinheiro, né? Não tem como chegar e fazer uma aposta senão você perde o dado. Máquina. Exatamente. Você ia ter uma parte sombria, digamos assim, que você não ia saber quem que jogou ali, quem que ganhou aquele prêmio. Não ia ter dados, exatamente. Então, por isso a gente falou assim, vamos, mais uma vez, né? Vamos fugir de todas essas polêmicas, vamos ficar só com a parte verde, digamos assim, a parte boa, né? Que é a parte totalmente rastreável. Ou seja, se a gente tiver qualquer problema, se a gente tiver problema se a Receita Estadual, a Receita Federal, a Polícia Federal precisar de algum dado, a gente simplesmente abre a plataforma, olha, a gente incentiva, inclusive, que vocês venham buscar os dados aqui para fazer as investigações de vocês que a gente tem aqui. E até uma coisa bem legal que nós temos lá também, nós somos habilitados no sistema Siscoaf, né? E também, nesse sentido, os próprios operadores também são obrigados, através da nossa normativa, serem habilitados ao sistema Siscoaf para informar caso de alguma operação suspeita. Então, fica mais ainda criterioso, mais rigoroso nessa questão, mesmo utilizando o Pix, né? Sim. Exatamente. Você que está nos assistindo, a gente está falando sobre mecanismos de segurança e como a gente está analisando dados para trazer informações sobre o que está acontecendo no mercado das apostas. E a Lotopar está encabeçando essa luta também, que ela abrange todo o âmbito nacional, porque ela tem bastante a trazer de exemplo para fomentar isso tudo. E eu quero sempre dizer que se você que está nos assistindo tem algum problema com ludopatia, se você sente que está difícil parar de jogar, por favor, entre em contato com a casa que você está jogando, peça sua exclusão do CPF, que agora é possível. É só você chegar para ela e dizer, eu não quero mais jogar. Que você vai ter um profissional te ajudando para que você pare e você tenha consciência do que você está fazendo antes de continuar. Então, a partir do momento que você tiver consciência, você possa continuar com uma tranquilidade, sem que você entre em lugares difíceis. Perfeito. Então, é sobre isso, né, gente? Vocês encabeçaram e vocês estão lutando por esse movimento nacionalmente também? Ou o que vocês querem trazer para o estado do Paraná? A gente foca bastante no projeto do Paraná. A gente, desde o começo, o nosso entendimento é que a nossa loteria tem abrangência somente estadual. E a gente acha que a nossa interpretação está correta, assim como a União também. A gente conversa bastante com a União e eles também têm esse diálogo. Mas, assim, a gente é muito pró o jogo seguro, primeiro, né? O jogo seguro, acho que a gente tem que separar, né? Jogo seguro e jogo responsável. O jogo seguro é primeiro o Estado e os operadores oferecerem um jogo seguro através dos laboratórios, através de um meio de pagamento confiável, através de plataformas confiáveis. Que atuam contra a ilegalidade também, desculpa. Exatamente. E aí depois a gente tem também a parte de educação, que a gente também avoca para nós, que é a parte do jogo responsável. Que é como você faz
do seu jogo. Não adianta nada eu ter um jogo, a melhor plataforma do mundo disponível, mas eu sou irresponsável para administrar daí o meu crédito, a forma como eu jogo. Não adianta, né? Aí não vai adiantar. Então a gente também avoca para isso, como a gente tinha o jogo proibido, né? Há pouco tempo atrás, a gente avoca para nós um pouco dessa responsabilidade de difundir esse assunto também para a população. Então, a gente trata com esses dois separados, né? Fizemos, o Pablo comentou, a lição de casa de fazer associação com instituições internacionais, então, seja a WLA, seja a CIBELAI, que é a Confederação Ibero-Americana, a ULIS é justamente para monitorar jogos que tenham alguma manipulação de resultados, né? O match fixing, né? Então a gente foi atrás dessas boas práticas internacionais para trazer para cá. Então agora a gente tem que colocar em prática e começar a utilizar da forma correta, né? A população utilizar da forma correta. Legal. E a última pergunta é em relação aos cassinos voltarem land-based mesmo, né? Que esse tema está sendo suscitado pelo Senado. A Lotopar, ela tá atuando de alguma forma? Ela busca isso para o Estado, para movimentar turismo? E também seria uma plataforma que estaria sob responsabilidade da Lotopar, um cassino físico? Hoje, na nossa lei, não está previsto ainda a questão de cassinos. A nossa lei é basicamente uma cópia da lei federal. Tá. Então, a gente teria que primeiro passar no ambiente federal para que daí a gente pudesse discutir. Mas eu, pessoalmente, Daniel, sou favorável aos cassinos, até pela questão de turismo mesmo, né? Sim. A gente já utiliza, inclusive, a população brasileira já utiliza Foz do Iguaçu, né? A gente vai para visitar as cataratas, mas atravessa para jogar na Argentina e no Paraguai. No Uruguai é a mesma coisa, né? Quem vai para os Estados Unidos, né? Las Vegas, né? Uma destinação, acho que talvez uma das maiores mundiais, inclusive, né? Então, tem gente que gosta e... É mais controlado do que dentro do celular, se você parar para... E nos Estados Unidos, inclusive, que ela já é mais madura, ela já não é mais uma atividade onde tem risco de lavagem de dinheiro. Já não existe mais isso, já é muito controlado, cancha, né? Exatamente. São décadas e décadas em cima disso. E ver, entender e criar políticas e mecanismos para que não aconteça. Né? É que a gente tem muita visão dos filmes, né? A nossa imagem aqui, como a gente não tinha contato, então a gente assiste lá o filme Cassino, outros filmes mais antigos, né? Daí a gente vê a máfia lá atrás, né? E é um mercado que até eu tinha, antes de entrar nesse mercado, a gente tem um pouco de preconceito quanto a isso. Sim. Tem um preconceito já formado. Mas quando a gente entra para dentro do mercado e a gente vê que tem instituições sérias, instituições relacionadas ao Banco Central, por exemplo, que estão atuando nesse mercado. A gente tem empresas multinacionais. Com ação aberta na Bolsa de Valores. Essas empresas não querem esse tipo de problema para elas. Elas querem atuar e elas querem, inclusive, as pessoas que têm o problema com o jogo, talvez os ludopatas, elas querem ajudar para justamente não ser o foco disso, né? Porque é um apostador problema, um ludopata. Exato. Ele não tá fazendo bem para ele não também não pro tá setor favorecendo. mesmo, né? Sabe, a casa ela vai sempre de alguma forma ganhar. Ela não quer extorquir de uma maneira assim, tirar o dinheiro que a pessoa tem para pagar as contas. Isso está sendo uma falha de cálculo que, sei lá, a pessoa poderia estar fazendo com outras coisas, com bebida alcoólica, com coisas assim que às vezes não são nem tão proibidas assim. E tem dados, inclusive, tem dados, inclusive, de saúde que falam assim que não é especificamente com o jogo. Aquela pessoa, talvez, ela se não tivesse o jogo, ela estaria agarrada em outra coisa, que é justamente, talvez, na bebidas, drogas, outro tipo de dependência. Exatamente. Às vezes um boy lixo. Não sei, gente. Tem muitas amigas assim. Brincadeira, amigas. Então, a gente incentiva justamente porque acha que é uma nova forma de entretenimento, né? Existe esse mercado. Hoje a gente está indo para fora do Brasil se a gente for público para esse mercado. A gente pode ter isso aqui dentro do Brasil, né? À nossa disposição, próximo da gente, né? O estado do Paraná, por exemplo, tem o próprio Foz do Iguaçu, que eu mencionei, né? Para salvar Caiobá, gente. Olá, né? É verdade. Também sou paranense. Próxima de Curitiba ali também, né? Inclusive até um dos dilemas né? Quando a gente começa a conversar de cassino, conversas informais, né? A primeira coisa que fala assim, o exemplo de Las Vegas, vamos pegar uma cidadezinha bem pequenininha e vamos desenvolver ela. Mas vai demorar uns 10, 15 anos para que aquilo ali chegue num patamar onde o próprio jogador queira ir para lá, né? Para ter uma pista de avião para o cara pousar ali próximo e poder jogar. Ou a gente vai para um polo turístico, que seria Foz do Iguaçu, por exemplo, no nosso caso.
E ainda tem mais uma terceira opção que seria próximo de um grande centro. Né? No nosso caso seria... Atlantic City, assim, né? Exato, próximo de Curitiba, né? Ou seja, você já tem uma população ali perene, né? Que ia frequentar, e mais a população que ainda vai para Curitiba, né? Então, aí já começa a discussão de onde colocar, né? A lei federal que está o projeto de lei, na verdade, que está passando, ele permitiria um cassino por estado, um cassino, né? Acho que São Paulo 2, né? Uma coisa assim. Depende também da questão de turismo, né? Se tiver um polo turístico muito grande, no caso, como Foz do Iguaçu, até poderia vir 2 para o estado do Paraná, um para um outro polo e um por causa das próprias cataratas, né? Mas aí depende de como vai passar o texto, a gente não sabe ainda, né? Como vier, mas a gente seria aprova. a favor de Foz do Iguaçu, até porque o turismo de Paraguai deve ter sofrido muito com China, né? Com as coisas importadas que chegam na porta de casa, que antes você ia, né, para o Paraguai comprar mais barato. Exato. Não é mais uma realidade, então acho que seria bem positivo ali. Gente, adorei conversar com vocês, queria agradecer muito, queria agradecer você também que está nos assistindo e dizer que se você tiver ideia de pessoas que gostariam de compartilhar conhecimento aqui com a gente, manda uma mensagem aqui, marca essa pessoa, manda mensagem para o marketing@trio.com.br, porque nós estamos com a nossa agenda de patrocínios 2025 aberta, encerrando em breve, também para você colocar sua marca aqui com a gente. Então, venham, assistam, curtam e apoiem sempre o Fala Bet, que aqui a gente vai trazer temas muito interessantes para desvendar esse mercado das bets para você. Obrigada, Daniel. Obrigada, Pablo. Obrigado a Muito você. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.